Oi, meu girassol, e aí? Preparada para mais um IluminaCast com a Letícia e com o Matheus? Bora? Bora! Hoje nós vamos falar sobre o quê, meu amor? Hoje vamos falar de autoconhecimento. Autoconhecimento. Mas antes eu posso dar um recadinho? Vamos falar da Pode. Jornada Iluminada? Vamos! Bora, né? Bora! Então, para você aí que tá querendo curar essa energia feminina, trazer expansão da consciência, trabalhar em se conectar com o seu verdadeiro ser, com a sua essência divina, eu te convido a fazer parte da Jornada Iluminada. Mas, Letícia, o que é a Jornada Iluminada? Ela é uma box que eu te mando todo mês com tudo que a gente vai trabalhar, com meditações, orações. Nós vamos ter velas, sprays, óleo essencial, chá, floral, tudo o que for ser trabalhado para você naquele mês. Mas, Lê, eu não sei, não conheço. Faz o seguinte, aqui embaixo vai ter um link de um e-book de 80 páginas para você conhecer um pouquinho daquilo que a gente pode trabalhar. E aí, bora fazer parte? Então vamos conversar aqui. Meu amor, falamos de autoconhecimento. E a questão é, você sabe o que é autoconhecimento? Algumas pessoas não, algumas coisas sim. Tá. E o que você sabe sobre autoconhecimento? Autoconhecimento pra mim é se autoconhecer. É o trabalhar o próprio conhecimento. Muito Se bom. autoconhecer. Conhecer você mesmo. Exatamente. Será que tem idade pra gente fazer isso? Não, Qualquer idade, pode? não tem idade. Não tem idade. Não tem idade. É, muito bom. Posso te trazer algumas ideias de onde a gente começa sobre o autoconhecimento? Vamos. Bora? Bora. Então, para trabalhar o autoconhecimento, eu gosto muito da ideia de quando a gente julga o outro. É verdade. Quando a gente Acontece muito isso. Não acontece? As pessoas ignoram ela mesmo e focam em outra. Em outra pessoa. Tipo, que nem eu, de vez em quando, eu dou muita coisa pras pessoas. Ah, E aí, em troca, eu não recebo. O que a gente tava falando no podcast anterior, né? No primeiro podcast. Olha quanta fumaça hoje. Estamos sendo... Deixa eu só colocar aqui para energizar a gente. Beleza. Exatamente. Isso também é uma coisa legal para Isso olhar. também é legal. Por quê? Aí essa é a segunda Porque parte. a primeira coisa que todo mundo faz é olhar pro seu melhor amigo. É. Coisa que não era pra fazer. Não era. A coisa certa é primeiro olhar pra você e depois Olhar olhar pro pro outro, outro. Ah, Tipo, ai, tô na pior. E o meu amigo também. Eu vou lá ajudar ele. Não, ajuda você mesmo. Você só pode ajudar o outro que não tá na melhor quando você estiver na melhor. Entendi. Você primeiro precisa se ajudar. É, Mas quando eu falo de julgamento, o julgamento é quando a gente fala assim, o outro é chato, o outro é sacana, o outro tá me usando, o outro tá falando demais. E aí, isso é julgamento. esse é o julgamento. Que julga a pessoa. Só que tudo que a gente julga no outro, ele tá na verdade, gente. Não tá neles. Pode não tá, né? Não tá. Ele tá na gente. Ele tá na gente. Então, tudo que incomoda a gente tem que ser trabalhado em quem? Na pessoa. Em mim, não é? Se me incomoda, sou eu que tenho que trabalhar, não é? Se não incomoda, o outro que tem que trabalhar. Exatamente. Então, o julgamento é uma ótima opção para a gente começar a trabalhar o autoconhecimento. O que eu tô julgando nessa outra pessoa? O que eu não estou gostando nessa situação, não é? É. E aí temos outra situação também, que seria muito interessante de trabalhar esse autoconhecimento, é também ficando quietinho, deixando o corpo sentir. E o que significa deixar o corpo sentir? Sabe quando a gente fala mais alto, quando a gente briga? Quando a gente vai parar e vai falar assim, o que eu senti com isso aqui? Isso aqui doeu meu corpo? Doeu minha perna. Doeu meus ombros. E aí meditar. O que é o meditar? Será que é só parar para pensar o que é? Não, Não. meditar pode ser pegar em imaginação, ter calma
Respirar. Calma, eu digo, quando você tá muito bravo, você meditar, você fica mais calmo. É muito melhor. É respirar. Respirar. É começar a pensar no momento de agora. Pensar no momento de agora, porque que antes não é bom pensar. Esses dias a gente estava conversando e eu te falei que a mamãe, assim que ela trabalhava, te criava, ela também estava curando a criança dela, não é? Então, tudo que a mamãe vai lá dar para você, ela para e pensa, o que será que está faltando aqui em mim? O que posso me acolher? Não é? É. E aí, o que você pensa disso, quando a mamãe fala isso? Quando você fala isso, às vezes eu fico com um mau pressentimento de... Um mau pressentimento? Que acontece. Como assim? Explica pra mamãe. Tipo, às vezes você tem uma cara que eu já decorei a sua cara. Quando você tá bravo e quando você tá triste. Você já decorou? Já decorei a cara que você fica fazendo. E qual que é a cara que a mamãe faz? A cara que você faz, às vezes você fica muito mais isolada quando tá triste. Eu fico mais quando quieta, fica reservada. Mais brava, também fica mais isolada. É. Os dois jeitos. Quando eu vejo você assim, ó... A respiração. E batendo assim, ó. Algum desses dois, ou ficando isolados assim, triste, eu sei que você tá brava ou triste. E a mamãe, ela segura o choro perto de você? Não, né? Eu me permito chorar, não é? Porque chorar, ele faz o quê com a mamãe? É tipo uma cura. Ele trabalha a cura? Ele solta, mas ele solta coisas. Ele libera, né? Ele pega essa aguinha interna e, ó, manda pra fora, é isso? É. Na mulher, ela tem tanto a menstruação, que é aquilo que vem todo mês, quanto o choro, não é? Sim. Exatamente, é um tipo de limpeza, não é? Sim. Agora, os homens também, quando eles choram, eles também limpam, não é? Porque entra naquela energia feminina. É, não é? E aí, você se sente responsável quando a mamãe chora? Eu sinto. Por que você se sente responsável? Às vezes eu acho que fui eu que às vezes você brigou comigo, aí eu... aí porque eu te dei uma sinto bronca. Que, como eu fiz você ficar brava, eu achava que era minha culpa. E agora você acha ainda? Agora eu não acho mais. Por quê? Porque não é meu, não tem que me preocupar. Não é a sua situação, não é? Não sou eu que tô triste. Tem que me preocupar com coisa que eu não tô triste. Que você não realizou, é isso? Que você não causou? O que eu não causei, o que eu não fiz. Pra que eu vou lá? Hein? Melhor você ir lá e fazer as coisas. Você respeitar o espaço. Respeitar o espaço, porque cada espaço tem uma lei. Que nem hoje na minha escola, a gente tava aprendendo de leis. Os presidentes, reis. E aí? Mas, literalmente, todo lugar tem regra. Tem Existe regra. lugar que não tem regra. Que nem a regra lá na casa da minha avó, só tem uma regra, mas tem regra. A única regra é bagunçou, arrumou. Bagunçou, arrumou. Bagunçou, arrumou. Ótima regra, não é? Uma regra. Mas a questão é, quando a mamãe fica triste, ela te deu bronca. Vamos lá, mamãe te deu uma bronca. E às vezes essa bronca, ela pode se conectar a uma ferida lá na criança da mamãe. E aí ela fica triste, não é? E não é nessa hora que a mamãe aproveita para acessar o autoconhecimento dela? Será que autoconhecimento é só saber que gosta da cor azul, que gosta de uma flor? Não. É o que sente. É o que sente, É o que tá vibrando. É o que ouve. Se é meu, se é seu. Entende. Entendi. É um monte de coisas. Um monte de situação. Que nem, ó, tipo, tem uns vídeos que a pessoa vai lá e coloca uma placa lá em cima e coloca um personagem, um
em cima da placa Ah, e coloca vários copos. ah, Vai ter um que tá sorte, ah. sorte, emoção, lealdade Aham. e emoção. Ah. Quando você perde emoção, com esses todos, com esses 4 que você tem, Ah. você ainda consegue restaurar a emoção. Porque Se a pessoa... todos se conectam, todos são... Entendi. Só que você precisa entender qual é a emoção que você tá sentindo. É isso? O sentimento, se você tá triste, se você tá com raiva. É isso que você tá querendo dizer? Que a raiva pode estar conectada com a tristeza? Faz todo sentido, né? E às vezes a gente acredita que aquele momento é o que tá fazendo a gente se machucar. Então, muitos adultos, eles falam, ai, o fulano tá me fazendo mal, que ele é sacana. Só que ele não tá vendo a criança... A criança interior que a pessoa tem. Exatamente. Tá bastante hoje, né? Nossa, hoje... Hoje hein? tá esfumado. Hoje, hein? Hoje, literalmente, tem um negócio vindo pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Hoje tá esfumadinho aqui. Muito. Exatamente. Então, às vezes a pessoa olha para aquele momento achando que o problema que ela tá vivenciando É sobre ela. sobre aquela situação. E às vezes... E às vezes não é aquela situação. Não, porque a pessoa tá só honrando ela. Lembra que a mamãe fala? Às vezes ele só tá falando uma coisa que não é... Que já tá nela. Que já tá nela. Não Isso, exatamente. E ele tá honrando ela, não é? É. Aí a pessoa vem e traz um problema. Vamos dizer que você já é uma criança que se acha feia. Só supostamente, combinado? Aí vem um amigo e fala assim, nossa, o Matheus é muito feio, não é? E o que acontece? Aí você fala, ai, mas ele me chamou de feio. Ele não foi muito legal comigo. Era sobre ele ou era sobre você? Era sobre ele. Por quê? Porque ele que falou mal. Ele tem aquela coisa dele tá te julgando. Quando a pessoa julga, na verdade, não é você que tá sendo julgado. Exatamente. Ela que tá falando uma coisa que você tá sendo... Ela tá se julgando quando ela te julga. Exatamente. Que nem, se for lá no espelho, ao invés de você ir lá na cara de uma pessoa e falar, eu te odeio, vai pro espelho e fala, eu te odeio. Entendi. Bem melhor, é a mesma coisa. Mas será que você também não se conectou a essa energia? Porque tudo é energia, combinado? Quando você recebe um abraço da mamãe, você não fica feliz? Fica, não fica? Energia é positiva. É uma energia. Quando eu te elogio, você fala, que coisa boa. Quando eu mando um beijinho, você fala, ai, que delícia. É uma energia boa. É uma energia boa. E quando eu te olho brava? Ah, é uma energia ruim. Mas é uma energia, não Mas é? é uma energia. Será? Nada deixa de ser uma energia. Nada deixa de ser energia. Beber água também é energia. Também, né? Água dá energia. Dá, não dá? Então, agora imagina, se você se conecta a alguma energia com essa pessoa que você precisava aprender. Nossa. Aí ela tá te honrando, não é? O que a gente faz nessa hora do autoconhecimento? O que a gente faz nessa hora do autoconhecimento? O que a gente faz? A gente vai lá e faz uma coisa que a gente conhece. Você está me enrolando porque você não entendeu o que eu falei? Não. A gente vai e medita, pensa. Não é? Faz sentido? Faz sentido. A gente fala, mas peraí, o que tá fazendo isso aqui se conectar comigo? É tipo, literalmente, o que faz se conectar é quando você conecta com outras pessoas, quando você conecta a uma palavra, conecta em outra energia. É. Não é? É. Aí a gente pode se conectar. A gente, geralmente na terapia, a Porque gente fala isso que aqui, ressoa. Isso aqui é energia. Exatamente. Energia. Ele não limpa a energia do ambiente? Sim. Então, ele tá aqui, ó, falando, vamos limpar a energia.
Fala, hoje tá braba, hein? O negócio vem tudo pra mim. Ó, eu tô tentando tirar, hein, mamá? Já tá longeão Mas agora. aqui, ó, nem consigo dançar e tá vindo. Você viu? Então, meu amor, a gente trabalha de diversas formas o autoconhecimento. A ideia do autoconhecimento é você não aprender, às vezes, uma coisa nova, mas acessar aquilo que já está dentro de você. Faz sentido? Faz Acessá-lo muito sentido. faz muito acessar sentido. você mesmo. Acessar você mesmo. Entrar. Quase todo dia eu faço isso. Você faz bastante, Eu né? venho, eu tô aqui, ó. Literalmente, eu tô aqui. Ah. Ó, eu tô aqui. Ah, Eu tô aqui. ah. A minha alma faz assim, ó. Ela, é como se ela olhasse pra Ela dentro. faz assim, ó. E vai tirando Eu tô aquilo. Aqui, ó, eu tô aqui. Tá. A minha alma faz aqui, ó. Ela vai se conectando a Porque você. aqui é a minha mente, aqui é dentro de mim. Ok. Aqui tá eu. Ela vem e faz assim. Eu não tô mais vivo. Não tô mais aqui. Não tô mais aqui. Eu já tô lá em cima. Lá dentro de mim. Você tá Se em você- você. ó, Você tá na eu sua, vou lá na em sua cima. essência. Eu vou lá em cima. Tá. E aí eu voltei. Muito interessante Eu isso. vou e volto. Você vai e volta. E aí você tem as informações que você precisa sobre você. Enquanto Que sacada, uma hein? coisa bem legal que você faz pra voltar como você Ah. é fechar o olho e respirar 3 vezes alto. Ah. 3 vezes. Muito legal. O que a mamãe fala geralmente? Que o externo é onde tá a dor. Então, se eu olho pro amiguinho, se eu olho pro parente, pra vovó, pro vovô, pro titio, pra titia, pro papai, pra mamãe, e eles estão me incomodando, eu vou sentir a dor, não é? E quando eu volto pra mim? É a paz. É a paz. Se eu fechar o olho e respirar. Então, quando Às a gente... vezes, algumas pessoas, você tá lá respirando. Ah. Elas te tiram da paz. Você tá lá. Elas vão lá, Mateus! E aí? Ela tira você da paz. Ela te tira do Porque seu... você não tá mais focando em você. Tá focando no outro. Você tá focando no outro. Exatamente. Esquece o que tá de fora. E lembra o que tá dentro. O que tá dentro de você. Eu tô fechando aqui o olho. Esquece quem tá falando. Esquece. Finge Tira que uns ninguém minutinhos tá pra falando. você. Ninguém não escuta o que o outro tá falando. E sabe, isso não é só meditação, porque a gente pode viver nesse momento que é o momento de presença. De eu tô aqui, agora. Lembra que você fala pra mamãe bastante, assim, deixa o passado lá pra trás, porque senão a gente não Porque vive... se você ficar no passado, que nem todo o meu sensei de karatê, ele me ensina assim, ó. Se você ficar olhando pra trás, tipo, o sensei de judô fazia isso aqui, ó. Ele, quando você tá aqui parado, Uhum. e aí você para de treinar, que seja o que eu paro de pensar em agora, eu vou meio que, se eu parar de treinar, eu vou ficar aqui, eu vou ficar Só aqui. que você fica Aí estagnado. o outro que tá aqui, ele vai avançando, e eu ainda tô parado. Entendi. É que nem, a gente tá aqui, tá parado. Entendo. Tem outras pessoas andando. Uhum. A gente tá parado e as outras estão andando. A gente tá aqui, eles vão fazendo assim. Você fala muito isso desde bem pequenininho, como se fosse uma fase de jogo. Não é? Você não fala? O que você fala da fase de jogo? Como se fosse uma fase. Às vezes, o jeito que eu falo de jogo é estratégia que você falava pra mim, aí eu inventei. Não, mas aí eu tô querendo dizer que você vai evoluindo. De O alto- evolução. De evolução. Então, assim, Que nem outro... você tá jogando um jogo, você tem 10 peças. Tá. O outro só tem 1. Se você ficar parado no jogo, você vai pegando peça, o outro vai pegar peça. Tá. E você tá parado.
Ok, Você não vai prestar atenção no que ele tá fazendo. entendi. Ele vai roubando, e você nem vai perceber. Ele vai passando, e a gente acaba ficando para trás? Então, quer dizer que se a gente trabalhar o autoconhecimento, a gente não fica parado. O autoconhecimento vai levando a gente a cada vez mais, é isso? É? É. Entendi. Então, vamos só alinhar. O autoconhecimento a gente já percebeu que quando a gente julga o outro, a gente está falando mais da gente do que do outro. É isso? Que o autoconhecimento também é olhar em tudo que desagrada, que dói, que machuca na gente e compreender o porquê que aquilo tá doendo. É isso? É, isso também funciona. E também a gente falou que a gente não pode ficar olhando pro outro. A gente olha pra gente, dentro. pra dentro. Entendi. Você E que fica olhando dentro, pro outro. Pra que você vai olhar pro outro? e que dentro não é O tão que que dentro assim, é Você tem isso? alguém... Ele é seu? Ele é você? Pra Ah, ficar olhando pra ele? não. Então, pra que você vai olhar pra ele? Entendi. Porque se você olhar pra ele, você entra naquela ideia do julgamento, não é? Você entra em focar no outro e não em si. É exatamente isso? Exatamente isso. E aí, quando a gente fala, você falou assim, não, eu não vou até você porque eu não fiz nada. Vamos explicar que não é bem que você não fez nada. É que você respeita o espaço do que o outro tá sentindo, não é? Então, a gente tem que respeitar tanto o nosso sentir quanto o do outro. É isso? Porque se você não respeita o seu, como que você vai respeitar o outro? Como você vai respeitar o outro? Você tem que saber. Que nem na minha escola. Hum. Como que você vai aprender língua portuguesa Ah, sem escola? não tem como. Não tem como. Então, você primeiro se respeita para depois respeitar o outro. Primeiro você tem que se respeitar e depois respeitar o outro. Faz muito sentido isso. Porque enquanto você tá se respeitando, você tá aprendendo a respeitar os outros. É que nem o amor. É. A gente só pode amar o outro quando a gente se ama. Lembra que a mamãe falava pra você assim, Mateus, quem você ama? Aí você falava mamãe, papai, vovó. E eu falava, primeiro você. Lembra? Eu falava, primeiro você se ama. E aí depois de uns meses eu comecei. Primeiro eu, depois foi os outros. Foi as outras pessoas. Exatamente. Exatamente isso que a gente aprendeu. É muito legal trabalhar o autoconhecimento, né? Seria mais interessante ainda se todo mundo trabalhasse o autoconhecimento desde você. O que você fala pra mamãe? Mamãe, quando eu tiver na tua idade, você vai fazer o quê? Você vai saber muito mais, não é? É. Porque você já vai estar muito mais evoluído. Eu vou saber mais porque com 10 anos eu já tô sabendo coisas do seu nível. Você já tá na tua idade, com 10 anos, tendo um podcast ajudando pessoas a entender sobre autoconhecimento. Você imagina quando você tiver 40? 40 eu já vou estar sabendo até explicar pra galera sobre anjos, sobre Não é? Deus, E sobre não a é? história de Deus. Mas você não sabe explicar já sobre Deus? Eu sei um pouco, mas pouquinho. tipo a história inteira. Uau! E a gente vai trabalhar pra isso? Vamos. Mas e se a gente parar pra pensar que até a história de Deus a gente também consegue saber quando a gente tá dentro da gente? Verdade. Faz sentido, não faz? Mas, porque todo mundo tem uma parte de Deus. Todo Então, mundo, todo né? mundo vai saber a história de Deus se olhar pra dentro. Se olhar pra dentro, todo mundo vai saber que parte que é, né? Tem uma coisa que o Rô falar pra mamãe que me ensinava, que eu acho muito bonito. Que quando você olha nos olhos de outra pessoa, você pode encontrar Deus ali. Só que a gente olha procurando outras coisas e não Deus nas pessoas, não é? A gente procura a pessoa, não o Deus. Não Deus. Se a gente olhar e pensar em Deus,
a gente vai entender o gente vai porquê entender. das coisas, né? E aí a gente fala sobre procurar a pessoa e não Deus. Porque as pessoas, elas erram, não é? A mamãe não falou pra você, olha, eu sou uma mãe cheia de erros, não é? Mas eu tenho diversas tentativas de acertos. É. De autoconhecimento. Pra você acertar, você tem que errar. Não tem como fazer acerto sem ter erro, até né? tem como, mas Tem? é mais difícil. É mais difícil, né? É Não sorte. é mais fácil você começar do começo e for do começo até o final? E continua. Tipo, eu tô no zumbi normal. Tá. Pra que eu vou lá no boss? Se eu ainda nem... Se você ainda nem saiu se do, nem do, do saiu básico. do básico. Você tem que Entendi. aprender o fácil pra fazer o difícil. E precisa saber o difícil pra ir pro fácil. Entendi. Faz toda a lógica, não Toda é? lógica. É Precisa óbvio. saber pelo menos o fácil pra Mas- poder ir lá no... Vou voltar só um pouquinho. Então, se a gente olhar pra pessoa, buscando Deus nela, a gente vai olhar e vai encontrar Deus A gente vai encontrar Deus na nossa frente. de cara, A né? pessoa vai começar a se desaparecer e vai aparecer Deus. E vai aparecer Deus. Então, quando a gente procura a pessoa, a gente tá só encontrando falhas, erros e situações dolorosas. Mas quando a gente procura Deus na outra pessoa, A gente, o Deus que habita nela. Então, o meu Deus que habita dentro de mim, ele tá se Porque, conectando com Deus que habita em você. eu tô olhando pra você e aí eu vejo Deus. Só que não o meu. E pra mim ele é um diferente. Ele é um Ele é diferente. diferente. Entendi. Porque você acha que Deus é desse jeito e Deus pra mim é outro jeito. E tá tudo bem, E não tá é? todo certo. Cada um encontrando Cada um Deus do jeito que encontrando precisar. Todo mundo tem Deus. Deus tem 99 um monte. Bilhões, né? Porque a gente tem... Bilhões. Que no planeta aqui. Porque cada um tem um Deus diferente. Exato. Eu imagino Deus de um jeito, você imagina ele de outro. Aí outra pessoa imagina de outro. Que nem meu pai é de outro. Você de outro. E tá tudo E certo. tá tudo certo. O que a gente não pode fazer quando a gente entende que seu Deus é diferente do meu? A gente não pode ficar julgando o Deus do outro. A gente não pode criticar o Deus do Criticar outro. o Deus do outro, porque Deus é Deus. E isso também é muito autoconhecimento, né? Porque quando a gente entende que eu sou diferente, eu te permito ser diferente. É isso? É. Então, se eu entendo que o meu Deus é diferente, e para ele faz todo sentido, ele me faz sentir amada, respeitada, significa que o teu Deus, ele pode existir dentro de você. Pode. Todo mundo pode ter Deus. É sensacional isso, né, carinha? Muito legal. Vamos fazer o seguinte? Eu tenho mais uma canalização. Vamos aproveitar e vamos fechar os olhos? Bora lá? Bora lá. Copia eu, tá, gente? Porque eu vou ser o que vai mostrar o que vocês vão fazer. Então vamos Tá lá. bom? Vamos- E ela vai falar. Vai. Então vamos fechar os olhos. Respirar fundo. Vamos né? respirar fundo. A mamãe pede muito para respirar fundo, né, meu amor? Vamos respirar fundo. Vamos permitir que toda a espiritualidade se conecte nesse momento. Vamos abrir o lado sagrado para se conectar com toda a nossa verdade. Se desperte para o seu autoconhecimento. Existe um momento em que a alma sussurra. E se a gente parar para escutar, esse sussurro vira um chamado. Um chamado para voltar para si, para olhar com carinho para dentro, para perguntar: quem sou eu, além do que me ensinaram? O que eu sinto quando ninguém mais vê? Autoconhecimento não é sobre mudar quem somos, é sobre lembrar. Lembrar nossa essência, da nossa luz, dos nossos silêncios sagrados. Você é um ser sagrado. O mesmo Deus divino que habita em mim, habita em você, de diversas formas. É ter coragem de atravessar o medo de não saber para descobrir a beleza de se encontrar.
Hoje eu te convido a abrir uma portinha dentro de você. Uma portinha que talvez estivesse fechada há muito tempo, mas que com respiração profunda e um pouquinho de presença pode se abrir e te revelar o mundo inteiro, o seu mundo, o seu próprio universo. Seja bem-vinda. Essa jornada é sua e ela começa agora. Pode ir abrindo os olhos, voltando para o momento presente. Meu amor, sabe o que eu me lembrei? Lembra sobre as portas? Você lembra? Vamos conversar um pouquinho delas? Vamos. Bora? Quem te trouxe as portas? As portas. Você me trouxe as portas quando eu Todo estava mundo lendo tem um 7. conto. Quando eu estava acessando um conto sobre portas. Você tava falando sobre chave e porta. É, Naquele dia. só que eu não tinha te contado, lembra? Você não me contou. E o que você falou pra mim? Você se recorda? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu vou te ajudando a lembrar, pode ser? Lembra daquela vez que eu te ajudei da senha, da porta, da chave, do que você precisava trabalhar? Quando você entrava em você chegava e me trazia uma mensagem. Mãe, tem Literal- mais uma mensagem da porta pra você. Você vai abrir uma porta, você vai acessar isso. Preste atenção no seu caminho. Que Deus te trouxe? Ele me trouxe tanta informação, tanto trabalho para trabalhar, tanta situação para trabalhar em mim, não é? Aí, quando eu estava vendo essa canalização, me veio muito essa lembrança das portas. Você falava sobre o dourado, sobre se conectar a essa energia dourada. Eu tava falando muito de verde. Verde, sobre Sol. cura. Muito. Eu falava, e a última palavra da senha, você descobriu sozinha. Sabe por quê? Por quê? Porque não foi eu que te mostrei. Não foi, né? Não foi. Foi a mamãe que foi atrás, né? Não. Foi a criança interior A criança. ou você. Você do interior. Eu entendi, aqui dentro, né? Compreendo. Meu amor, e aí, como foi nossa conversa hoje? Foi Muito gostosa? legal. Olha que você falou assim, mamãe, eu não sei o que eu vou falar de Ô autoconhecimento. mãe, posso falar uma coisa sobre as portas? Que Pode. muita gente tem que aprender? Pode. Diga. Aprender a falar. As pessoas precisam entender que toda historinha tem uma porta para revelar. Toda história que você passar ruim, que você não gostar, não esqueça de mim, o que eu vou falar agora. Toda vez que alguém falar ruim de você, tenta meditar. Se não funcionar, na verdade não é você que tá relembrando. É a criança interior que tá relembrando. Não é você que tá conectando com o que acontece com a outra. É a sua criança interior que tá fazendo isso. Sensacional, meu amor. Você deve fazer uma coisa que você saiba. Se você não saiba, é bom meditar e ouvir a sua criança interior, porque ela sabe de tudo sobre você. Se você começar a ficar muito isolada muito tempo, quer dizer que ela tá falando pra você se divertir mais, ir mais brincar mais. Se você tem filho, é melhor ainda, mais fácil de cuidar da sua criança interior. É tipo, ir lá no parque, brincar, ser mais alegre, entendeu? É isso que ela tá te mandando, beleza? Então, quando ela tem um filho, ela vai aproveitar aquele momento, ela vai cuidar do filho, olhar para o que incomoda nela e acolher essa criança. Sim. Ela falar, ai, criança, eu tô aqui, hoje eu posso te acolher, hoje eu sei como mexer com você, é isso? É. Muito bom. Tá virando um mini terapeuta, é isso que eu tô entendendo? Eu acho que é. Meu amor, e aí? Qual é o convite que a gente vai fazer para toda a turma? Ô turma, vamos, porque hoje começou
Hoje começa uma nova história. Que nem como chama aquele cara que foi muito inteligente? Meu Deus. Aquele velhinho que era muito inteligente. Albert Einstein. Albert Einstein. Vamos fazer que nem ele. E vamos trazer paz. Então juntou tudo. E me fala uma coisa, você não vai convidar ninguém pra se inscrever? E se inscreve aí também, gente, pra continuar e vir pro nosso projeto. Porque quando mais inscrições, mais projeto a gente tem. Mais pessoas a gente pode auxiliar nessa jornada. Então, se inscreve no canal, compartilha com aquela amiga, aquele parente que você acha que precisaria muito escutar sobre o que a gente tá falando aqui. E comenta o que a gente pode falar no próximo vídeo. Quem sabe a sua postagem seu comentário não vem pra cá. Por a gente. Não é, mãe? Muito bom, hein? Meu amor, muito obrigada. Eu te honro e te amo demais. E que esse projeto seja iluminado, que pra nem nós, o nosso amor. E pra que nós seja e pra iluminado pros dois. E se iluminem. Sim. Tá ouvindo? Se iluminem. Tá ouvindo? Te amo, meu amor. Tchau! Até o próximo! Até o próximo!